Sim, boa noite a todos, né? Prazer estar aqui com vocês. Tá me ouvindo bem, Sofia? Então, sim. Sim. Que legal. Que bom, então, um grande prazer, uma grande honra estar nessa roda de conversa. Então, primeiro, só me apresentar, né? Meu nome é Eric, na realidade, eu sou neurocirurgião, eu não sou médico generalista, mas faço medicina geral, por conta da cidade que eu trabalho aqui, claro, né? Então, e trabalho com o povo Zoé já há 17 anos. Comecei como voluntário e depois fui contratado pela Funasa e depois fui contratado pela CESAI. Peço desculpa que a minha conexão está caindo de vez em quando aqui, né? Então, com esse trabalho com o Zoé, a gente criou uma certa vivência de prestar assistência a um povo de recente contato. Fizemos algumas oficinas, né, junto com Douglas, né, até no Vale do Javari. E, assim, a minha experiência agora, tenho experiência com o Zoé, que é um povo de recente contato, e com os outros povos que já tiveram Covid. Bom, com o Zoé, nós... Está caindo aqui. Não sei se está ouvindo. Estou ouvindo. Nós fizemos um plano de contingência muito rígido de acesso à área, porque a gente entendeu que para esse povo de recente contato, quem poderia levar essa doença seríamos nós da saúde, a maior probabilidade, e não alguns atores ao redor, porque no dia 20 de março a gente se comunicou com o Zoé e falamos que tinha uma gripe grande acontecendo nas cidades e que estava morrendo muito branco. Então, os Zoés, muito interessantemente, que já fazem há muito tempo, eles entraram em isolamento voluntário, né? E com a tática de se isolarem em aldeias longe e se isolarem em grupos familiares maiores. Então, nem todo, assim, existem alguns povos indígenas, né, como o Zoé, em que em certas ameaças de epidemia como essa, e que eles já sofrem há muitos anos, isso é interessante a gente falar, que é uma constante para esses povos, né? O que a gente está vivendo na nossa sociedade, eles vivem constantemente. Só que a diferença que eu falo, que para um povo desse que vive na floresta, se isolar, lutar contra uma pandemia, é que na nossa sociedade a gente tem guardas e policiais nas rodovias, nas fronteiras, nos aeroportos, etc. Ao redor das terras indígenas não tem ninguém vigiando e as pressões aumentaram. Então, essa é uma grande diferença. Além deles viverem toda a pressão que a gente está vivendo, eles vivem um medo maior e um desamparo maior pelo Estado ao redor da sua terra, nos limites, né? Mas os OEs entraram em isolamento voluntário e a gente fez um protocolo rígido de entrada para a área dos profissionais, com PCR, exame de PCR, quarentena, primeiro a quarentena, segundo, PCR 4 dias antes de entrar em área, porque demora 4 dias aqui para ir para Belém e voltar o resultado, e nos casos duvidosos, com tomografia de tórax, também para estudar nossos profissionais. Nós somos 6 profissionais que trabalhamos no ZOE. Ora, isso não foi fácil, porque o exame de PCR a gente teve até que provocar o Ministério Público Federal, para o Ministério Público Federal provocar a CESAI, para poder a gente ter 12 testes, que é o que a gente está trabalhando agora, né, já está acabando, mas conseguimos, as duras penas, esses 12 testes de PCR para fazer. Enfim, não temos nenhum caso no Zoé, né, porque eles estão dentro da floresta, em aldeias bem longe, estão evitando realmente vir no nosso posto de saúde só para realmente coisa muito séria, e quando vem a gente deixa o medicamento é, próximo de alguma aldeia, vem alguém, pega e vai para distante, né? Então, é um cenário, só resumindo rapidamente para vocês, que é um cenário muito interessante, porque os OEs eles estão cumprindo absolutamente à risca, eles são assim, né? São altamente disciplinados e realmente preocupados com todo o grupo, e, diferentemente da cidade, a gente não precisou de policial para
para decretar lockdown, etc, etc. Eles fazem isso com maior disciplina e com uma grande eficiência. Tanto é que não temos nenhum caso lá agora. Como a gente não tem nenhum caso, me restou tempo para a gente pensar o que a gente poderia fazer, então eu escrevi um projeto para a CESAI, para esclarecer, eu sou médico contratado da CESAI, eu sou neurocirurgião, mas institucionalmente eu pertenço à CESAI. Então, eu escrevi um projeto que era se criar umas unidades intermediárias de tratamento para Covid nessas áreas que estão, né, vulneráveis para o Covid. Né? Então, esse projeto foi encampado pelo Dicey Guatoque, e aí eu fui montar esse projeto em várias áreas aqui em outros povos. Né? Então, fui nos Açurinis, há umas 4 semanas atrás, onde teve a epidemia e morreram 4 pessoas, assim, só durante um final de semana morreram 4 lideranças lá. Então, esse projeto é basicamente aproveitar as escolas para poder fazer redário. Esse redário a gente pega a madeira mesmo da floresta e arma uma estrutura de madeira dentro das escolas para atar as redes e com cilindros de oxigênio para dar essa ventilação não invasiva para essas pessoas que precisem, né? Porque o que a gente estava vendo era que estava morrendo gente, porque não tem vaga na cidade, não tinha, né, algumas pessoas não querem realmente vir para a cidade. Então, a gente montou isso nos Açurinis, 2 aldeias dos Açurinis, depois eu fui, há 2 semanas, para o Xicrim, montamos uma em Cateté e outra em outra aldeia, e hoje eu estou chegando dos Suruís, que é no sul do Pará também. Em todos esses lugares tiveram a pandemia e morreram bastante gente, considerando o número da população deles. E eu fui, montei essas unidades e, obviamente, também atendi muita gente. Né? Então, o que tenho a falar para vocês é que eu tenho acompanhado também os mundurucus por internet, né? Tenho acompanhado também os Uai também por internet, com as enfermeiras que também se comunicam comigo aqui. E o que a gente pode ver é que essa epidemia, quando chega nessas populações, ela chega muito rápido, né? Ela mata rápido, ela contagia rápido, ela mata rápido, e também parece que vai passando também mais rápido, né? Passando no sentido de, olha, aquele está positivo, mas não desenvolveu. A impressão que eu estou tendo é de que ela não está dando tempo para a gente reagir. Se a gente não se antecipar a ela nessas áreas, a gente não consegue tempo para reagir, porque é muito rápido. E a gente, claro, que a principal instituição que está aí para fazer isso, que é a CESAI, que tem grandes pontos positivos, né? que tem assim, eu sou assim, reconheço os problemas da CESAI, mas eu sou fã da CESAI, porque acho que foi uma grande conquista dos povos indígenas, né? É uma coisa nova, está se construindo ainda, mas a CESAI tem uma penetração incrível, né? Acho que nenhuma operação de guerra no mundo inteiro faz o que os profissionais da CESAI faz com um monte de profissionais, né? Entrando nos lugares, pilotos de pequena aeronave, né? Enfim, tem muitas coisas boas na CESAI, mas a gente tem que fazer, claro, uma autocrítica, né? E principalmente nesse momento que a gente viu que tem muita coisa para trabalhar na CESAI, né? Várias delas, entre elas os dados que a Marta citou aí, né? Que os dados são de populações aldeadas e não populações geral, né? O atendimento básico, né? Ele realmente agora ficou exposto a essa ferida toda, né? Nessas aldeias que eu tenho ido, é impressionante como várias aldeias, tanto dos Açurinis como os do Suruí, do Xicrim, aqui perto do pessoal do Maró, o que tem acontecido é que não tem gente para ir lá. Várias dessas aldeias pegaram Covid e falaram assim: olha, a gente vai morrer, mas a gente não vai sair daqui e nós vamos usar o que a gente tem. Vários. Esse foi um relato de todos eles que eu vi. Agora mesmo eu fui numa aldeia em Suruí e todo mundo pegou e ficou lá e ninguém saiu, tomou chá disso, chá daquilo, foram fazendo as coisas, ficaram graves, graves, graves. Em Suruí, nessa aldeia Suruí, não morreu ninguém,
mas ninguém foi lá da saúde, aí quem foi a gente agora, e a gente só tinha 10 testes, uma população lá de 150 pessoas, fizemos 10 testes e estava todo mundo positivo. Sobreviventes. Não teve uma pessoa de nenhuma instituição que visse um paciente desse sequer. Então, realmente, essa mazela do atendimento básico, ele ficou exposto, né, agora, durante a pandemia, e isso é uma coisa que, obviamente, a CESAI vai ter que refletir, vai ter que correr atrás, né? Então, o que a gente fez agora no Suruís, além de montar a estrutura, foi examinar, testar e ver mais ou menos, ter ideia do tamanho da subnotificação que tem, né? Porque mesmo que a CESAI ela não trabalha com os dados, né, de pessoas não aldeadas, os dados dos aldeados, eles são muito subnotificados, né? Como eu estou falando para vocês, não tem teste nem para a gente que é da saúde para entrar, imagina, né? Eu gostaria de ter a quantidade de teste que o Gabriel teve lá, né? Um monte de teste de PCR para fazer, né? Pelo menos de profissionais de saúde, a gente não tem aqui. Então, ficou exposta essa mazela. Então, com relação a essas unidades que a gente está criando nesses lugares, como eu falei, eu cheguei agora, poucas horas atrás do Suruís, o que dá para ver, viu, Douglas? A gente montou de novo a quarta unidade agora, mas eu não sei se vai servir para alguma coisa, porque pouca gente tem utilizado essas unidades, porque quando a gente monta, é quando já aconteceu, quer dizer, sabe? Quando a gente tenta reagir, já foi, sabe? Talvez se use agora algumas unidades se recrudescer, se reaparecer outro caso, então. Mas enfim, o que eu tenho assim certeza, pelo que eu estou vendo, é que se a gente não estiver na frente da doença, ninguém tem tempo para reagir, não vai adiantar nada, nenhum plano de contingência, nada, tudo que a gente discuta aqui, se a gente realmente não fazer acontecer na prática, na frente da doença, nos povos onde ainda não aconteceu, porque depois que tem um primeiro caso, já foi, entendeu? Então, essa é uma coisa. A outra é que a gente sente agora na pele, realmente, a falta de diálogo, por exemplo, de uma instituição de saúde como a CESAI, com as outras instituições que promovam saúde. Ora, saúde não é só realmente, né, dar medicamento, tudo. Era preciso que a CESAI já tivesse um diálogo com outras instituições para proteção territorial, né? Proteger território é proporcionar saúde, né? No sentido não só de segurança alimentar, isso, aquilo, mas também proteção territorial contra a entrada do Covid por esses atores ilegais. Então, a CESAI, que tem a maior penetração dos profissionais, né, nessas áreas e que sabe tudo o que está acontecendo nessas áreas, a gente não tem um diálogo com o IBAMA, né, com a FUNAI, sabe, muito pouco com o MPF, né? A não ser ações isoladas, mas eu acho que ficou latente, está ficando latente durante essa pandemia, essa necessidade de quem cuida da saúde indígena, dessa instituição, né, que é principalmente a CESAI, de ter um diálogo muito próximo com as instituições que protegem o território. Se não faz sentido que a gente vai estar lá só com o nosso bisturi, com o nosso remédio, não vamos vencer isso. Então, ficou claro isso agora, né? Porque em muitos lugares quem levou, né, foi alguns atores ilegais, etc. E hoje o pessoal está refugiado dentro de alguns territórios, né, com medo do coronavírus e com medo dos invasores, né? Isso é um sofrimento muito maior, né? Então, eu acho que seria nessas conversas que a gente tem, né, e já conversei isso no outro grupo com o Douglas, eu acho que se não for agora, nessa pandemia, principalmente no pós-pandemia, onde a gente crie realmente um sistema de saúde indígena, né, que seja resolutivo na própria área, né, que isso a gente sentiu falta agora, né? E aí a gente sempre conversou com o Douglas que assistência básica na saúde indígena
ela é muito maior do que a saúde básica, do que a gente faz na periferia das cidades. Ela precisa, sim, de tecnologia, ela precisa de um ultrassom, raio-x, tudo dentro dessas áreas, entendeu? Tudo que a gente puder, né? Então, ela tem é um conceito de saúde básica ampliada. Não é só trabalhar os programas, mas sim acrescentar tecnologia e recursos humanos capacitados para ser altamente resolutivo dentro da própria área. Se a gente não aproveitar essa situação agora para a gente criar uma nova história da assistência da saúde indígena, no sentido de ser resolutivo, no sentido de ter diálogo interinstitucional, né? Eu acho que a gente não vai conseguir mais nunca, entendeu? Porque as pessoas estão sofrendo muito, realmente. Nessas aldeias que eu tenho ido, olha, é um negócio de cortar o coração, assim. Você vê as pessoas dizendo, olha, ninguém veio me ver, a gente achou que todo mundo ia morrer, era gente caído para ali, gente caído para lá, a gente, né? Então, é uma situação muito dramática, realmente, que esses povos estão sofrendo. No final, a gente não sabe se essa letalidade vai ser realmente continuar essa intensidade que está, né? Os números vão ver se continuar esse número vai estar caracterizado um genocídio mesmo, porque a letalidade nessas áreas está quase que sempre 2 vezes a mais do que a população nacional. Se a gente não reverter esse número, vai estar caracterizado o genocídio realmente. Mas mais do que isso, está escancarado aí para a gente que está andando nas aldeias, como que essas pessoas estão desamparadas, sabe? Desamparadas de não terem ninguém que vá lá, né? Que cuide, né? Que cuide dessas pessoas. Então, essas minhas palavras aí. Eu não sei se eu vou conseguir ficar muito tempo, porque ainda bem que não cortou aqui, mas é basicamente isso que eu tenho para contribuir.